Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que muitas pessoas carregam consigo na hora de começar a montar uma casa do zero, que é: por onde eu começo? Quais são as etapas que eu devo seguir para ter um resultado satisfatório? Bom, meu nome é Giovana, eu sou arquiteta e se você deseja cultivar um lar bonito, funcional e significativo, esse canal é o seu lugar certo. Bom, primeiramente, qual que é o problema que muitas dessas pessoas enfrentam? São 3 problemas que eu vejo na hora de pensar sobre como montar um lar do zero. Primeira situação é a pessoa ver se você se identifica com uma desses comportamentos. Primeira coisa, a pessoa ela fica com muito ativismo, sabe? Ela quer fazer de tudo mais um pouco. Então ela começa a ver os eletrodomésticos, depois ela vai ver os armários, aí depois ela vai ver o quadro, e aí ela tá comprando, quando ela vê, ela passa numa loja, vê uma promoção de decoração de mesa posta, e ela acaba comprando isso tudo, e aí ela fica com centenas de abas abertas e nenhuma coisa resolvida, e nenhuma coisa efetivamente concluída. Em vários projetos inacabados. Então, esse comportamento é da pessoa que é muito ativista na hora de começar a planejar e montar a sua casa. O segundo comportamento é a paralisação. Diante de tantas tomadas de decisões que realmente são muito exaustivas, a pessoa paralisa. E ela praticamente vai vivendo como se não precisasse terminar isso, ou como se magicamente alguém fosse realizar essas decisões, essas tarefas por você. E por mais que você tenha contratado um profissional, assim como eu, que sou arquiteta, para direcionar o seu caminho, tem muitas decisões que é o cliente que tem que tomar. E às vezes o cliente está tão estafado e está tão perdido com tanta informação, com tantas referências, que ele simplesmente paralisa. E o último comportamento, que é o tema principal desse vídeo, é inverter a ordem das prioridades. Eu acredito que para a gente seguir um planejamento adequado na hora de montar um lar, a gente tem que seguir algumas etapas básicas. A gente tem prioridades a seguir. As 3 prioridades básicas que a gente deve seguir, né, a forma como a gente deve organizar as prioridades são habitabilidade, ordem e beleza. Guarde muito bem essas 3 palavras. São 3 etapas diferentes e acontecem uma seguida da outra. Lógico que não é uma coisa muito rígida, mas eu acho que dessa forma você acalma o seu coração e você sabe que você vai pensar na beleza depois que você resolver as primeiras coisas, que é essa questão da habitabilidade. O que é a habitabilidade? Habitabilidade envolve conforto e dignidade. É o básico que você precisa para sobreviver num espaço. Então, assim, são os eletrodomésticos, como uma geladeira, um fogão, um forno. Pode-se colocar nessa lista uma máquina de lavar roupas, uma cama para você dormir bem, um filtro de água, uma lixeira, um espelho. São itens que você precisa para, pelo menos, passar as primeiras noites numa casa nova, né? Então, assim, pensar nesses itens e priorizá-los, inclusive financeiramente, eles é o ideal do que você pegar e começar a gastar o seu orçamento num momento que era para você estar pensando nesses itens, começar a gastar seu orçamento em decoração, em tapete, em quadro, em abajur, em ir na Camicado e pegar aquela promoção e querer comprar a loja inteira. Não, calma! A casa é um processo que a gente vai cultivando aos poucos. Mas antes de chegar nesse momento da beleza, você deve providenciar o mínimo para você ter dignidade e conforto. Porque às vezes eu vejo pessoas que montam uma sala de visitas linda, mas não trocaram a cama, não trocaram o colchão que estava precisando trocar, não compraram um filtro de água, e aí a pessoa fica ou pedindo aqueles galões infinitos, ou fica indo no mercado comprando galões unitários de água e vivendo um pequeno transtorno, ou às vezes não instala a máquina de lavar e aí tem que ficar levando naquelas lavanderias coletivas. E isso tudo vai trancafiando e atrapalhando a sua rotina e sua vida. E eu acredito que um lar bonito e significativo tem a ver também com como eu me sinto ali, como eu me sinto confortável na minha casa. E com que a minha casa não seja um empecilho para a minha vida tranquila, mas sim que ela me apoie. E se eu não resolvo essas primeiras coisas,
logo no começo do meu estar em casa, eu vou viver sempre reclamando e sempre não resolvendo essas coisas básicas. Depois da habitabilidade, vem a questão da ordem. A ordem, ela traz ritmo para a nossa vida doméstica. Se a gente fica com as coisas desordenadas, expostas, bagunçadas, a gente não consegue ritmar a nossa vida em casa e isso vai refletir a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida de uma forma geral. Então a ordem vem em segundo lugar. E quais itens estariam nessa questão da ordem? Eu creio principalmente em pensar em roupeiros, pode ser um roupeiro, pode ser uma cômoda, lugares para você armazenar suas roupas, uma sapateira para guardar os seus sapatos. Dá para viver sem sapateira? Dá para viver sem sapateira. Eu vivi por um bom tempo. Dá para viver sem armário? No primeiro mês no nosso apartamento, a gente viveu sem armário. Eu tinha um gazebo onde eu colocava as roupas e a mala e ia seguindo aí. Então isso não envolve na habitabilidade, mas vem em segundo lugar, que vem na questão da ordem, de ordenar os espaços. Outra coisa, um armarinho para o seu banheiro, para colocar a escova de dente, o secador, o pente, os produtos de higiene. Quando eu me mudei, volto a falar, eu foquei principalmente na habitabilidade, nas coisas básicas. Depois veio a ordem, mas enquanto não tinha essas coisas, eu tinha um banquinho embaixo da pia do banheiro, onde ficava uma frasqueira com os meus itens principais. Mas, lógico, que depois que eu tive já a oportunidade de investir no meu armarinho de banheiro, a minha vida mudou significativamente. Então, foi o armarinho do banheiro, foi um armarinho de apoio para minha cozinha, porque meu apartamento é alugado, e aí os armários que vieram com o locatário, com o locador, não era suficiente para me dar apoio na cozinha. Outra coisa, lavanderia. A gente tem uma cesta para pôr os produtos de limpeza, para organizar, isso é prático no dia a dia, porque eu tô mexendo com roupa todo dia. Aliás, é outra dica que eu dou pra vocês, eu lavo roupa todo dia, mas isso é tema para um outro vídeo, e todo dia eu tinha que estar em contato com o amaciante, com o sabão em pó, e mexendo naquilo, então eu precisava deixar minimamente organizado. Depois, também um cantinho de estudo, eu trabalho muito em casa, então eu precisava organizar meus itens de estudo num único lugar, para não ficar da mesa da sala, trabalhando na mesa da sala, depois na hora de almoçar e jantar, tirando as coisas da mesa da sala e aquela bagunça, aquele looping infinito, tá? Inclusive, mesa da sala e não as cadeiras, mas a mesa de jantar, ela tem que estar como um dos itens da habitabilidade. O sofá não precisa, mas a mesa sim. As cadeiras não precisa. Eu demorei uns 3 meses para ter as cadeiras. Por quê? Eu punha uns banquinhos temporários enquanto eu juntava dinheiro para comprar as cadeiras ou enquanto eu escolhia com calma. Porque tem itens que a gente tem que priorizar e fazer boas escolhas. Não adianta comprar uma cadeira mais ou menos ali, que te atenda rapidinho por 1, 2 anos e depois você tem que comprar outras. Então eu queria comprar uma de qualidade. Enquanto não tinha a oportunidade de comprá-las, eu usei uns banquinhos temporários. E deu tudo certo, sobrevivi e hoje eu tenho as cadeiras do sonho. Bom, então, a outra coisa na questão da ordem, o meu marido, ele é apaixonado por literatura, ele tem muitos livros, tanto de literatura como de teologia e filosofia, ele estuda muito por gosto mesmo. Ele é advogado, mas ele estuda muito por gostos esses assuntos e eu lembro que cada dia que se passava depois que a gente se casou, ele trazia muitos livros aqui pra casa. Cada dia ele aparecia com 3, 4 livros da casa dos pais dele. E eu falava, meu amor, não tem onde pôr mais esses livros. Então, a coisa que também foi muito importante para ordenar o meu espaço foi colocar uma estante para ele organizar esses livros. E pelo menos não ficava livros espalhados pela casa inteira. Então, a questão da ordem faz muito sentido. Depois, comprar bons cabides, comprar caixas de armazenamento. Tudo isso, quando a sua casa é ordenada, ela já vai dando um espaço, um pouquinho de beleza, ela vai dando já um respiro para, se você inserir um item ou outro, já trazer beleza automática, porque o principal está ordenado. Eu vejo muitas casas, inclusive clientes com casas assim gigantescas, com móveis da melhor qualidade, só que vivem na bagunça. Não resolvem questões de organização, e aí a casa, por mais bonita e mais elegante que seja,
tá cheio de bagunça em vários lugares. E eu gosto de uma organização em sistema, que também vai ser tema de um próximo vídeo, que você organize a casa de uma forma muito intuitiva e muito funcional e prática para o seu dia a dia. Então você tem que pensar já nessas soluções de armazenamento antes mesmo de pensar nos móveis. Meu hall de entrada mesmo, a minha sapateira, ela funciona como um grande aparador de entrada e sobre ela eu coloquei um vaso, um espelho bonito. Mas a principal função era já ordenar os sapatos que ficavam na entrada da minha casa. Então é você pensar em soluções, boas soluções. Às vezes não é só uma caixa de armazenamento, mas é um móvel, como uma sapateira, que vai ser uma cristaleira também, entra nessa questão de ordenamento. Como eu falei para vocês, minha cozinha alugada não tinha muitos armários. Eu também não gostaria de investir e fazer móveis planejados num apartamento alugado. E aí, o que eu fiz? Comprei já uma cristaleira. Priorizei a cristaleira porque daí as minhas louças já teriam um lugar para ir. A gaveta que veio na cristaleira já guardava as toalhas de mesa, os jogos americanos e já começava a ordenar a minha casinha aos poucos, tá bem? E por último, e só assim a gente vem com a beleza. Para a beleza chegar, para ela florescer, a gente tem que ter tido um terreno já cultivado e ordenado. E ela não vai demorar muito, tá? Porque nesse processo você vai incluindo uma coisinha ou outra de beleza ali, mas depois que tá com essa ordem geral, que você vai focar e você vai pôr o gás, a energia e o dinheiro nas almofadas, no tapete, na cortina. Aliás, esses itens que eu falei, almofada, tapete, cortina, seriam, acho que, os principais para trazer essa beleza instantânea. Como você pode ver, ainda não tem nenhum quadro nessa parede. Ele vai chegar. Mas primeiro eu quis investir nesses itens que traziam um aconchego, que traziam textura, calor. Então os tecidos fazem isso. Então eu investi primeiro neles. Na própria categoria, em cada uma dessas categorias vão ter coisas que você irá priorizar. E dessa forma você vai conseguir tranquilamente curtir esse processo, porque eu acredito que a casa não é um produto pronto. E por mais que você me contrate como arquiteta ou algum outro profissional, a gente não vai fazer coisas que o cliente que deve fazer. Então eu não vou te entregar um produto, você não vai comprar um produto de mim, você vai comprar um processo. E esse processo é cultivado, é um cultivo, não é uma máquina de produção. Por mais que alguns arquitetos no passado falavam-se da máquina de morar, mas não é esse tipo de arquitetura que traz significado, leveza e aquele quentinho no coração, mas sim essa arquitetura cultivada no meio de processos, de calma, de ritmos que você vai incluindo na sua casa, na sua rotina, enquanto você vai brincando e se inspirando e cultivando mesmo esse solo fértil que é o seu habitar, que é o seu morar. Se você gostou desse vídeo, siga o canal e esteja preparado para receber mais conteúdos sobre essa forma leve e tranquila de decorar, de cuidar e de ver a sua casa.